Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega, a jornalista Shirley Marciano, cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDI-CT, para apresentar ao senhor e à senhora, você, web ouvinte, o nosso Clique Jornal. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa, onde propõe um link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação cultural diversificada com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica e sempre percebendo a importância da comunicação como uma ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato também. É o Clique Jornal que no programa de hoje vai mostrar para o senhor e apresentar o Valdemar Lopes de Andrade. Valdemar Lopes de Andrade, ele é piloto de avião, ele é piloto comercial e, como a nossa editora de argumentos, a jornalista Shirley Marciano, sempre tem cobrado uma palavra desses ases aí que voam pelos céus do Brasil. E a pergunta vai ser em torno exatamente desta pauta. Sobre o que é, que profissão é essa. Cada vez mais as pessoas estão pilotando aviões, tendo seus próprios aviões e outras tantas pessoas que acabam construindo o próprio avião. E ele vem falar sobre a aviação. Valdemar, piloto Valdemar, comandante Valdemar, boa tarde, comandante. Boa tarde, Paulo Silva, é um prazer muito grande estar com você e falar da aviação, que é uma coisa que eu mais gosto na vida, é voar. Voar é uma dádiva, voar é gostar. Eu praticamente considero um pássaro que nasci sem asa e gosto muito de voar e fazer aquilo que eu mais gosto, que é voar. Agora, boa tarde a todos vocês. Você, o piloto de avião, ele é o comandante, é chamado como comandante? Afirmativo. Quem voa na esquerda, ele é comandante. Quem voa na direita é 2P, o copiloto. Isso acontece com várias horas de voo, com todas as carteiras, com todos os treinamentos, e ele é promovido a comandante quando uma empresa acha que realmente ele tem condição de comandar aquela aeronave. A chancela de comandante, no teu caso, você é piloto comercial. Sim, afirmativo. Eu sou piloto comercial, eu sou instrutor há mais de 20 anos, tenho vários alunos formados aí nas empresas aéreas, na Azul, na TAM e outras empresas menores também, que já são comandantes. É um orgulho muito grande a gente encontrar pessoas aí na aviação e dizer, olha, hoje eu sou profissional, hoje eu sou piloto, hoje eu estou onde estou, graças a você. Eu falei, não é graças a mim, é graças a teu mérito. Eu apenas fui um fator contribuidor para que isso acontecesse. Simplesmente isso. Agora, o comandante Valdemar, essa é a sua patente. Você já é o comandante. Exatamente, eu sou comandante. Que formou outros comandantes. Exatamente. Agora, de onde surgiu a paixão pela aviação? Aonde o comandante Valdemar teve o contato com o avião e com a aviação? Paulo, o negócio é assim, no meu caso, foi um caso muito complicado. Por quê? Porque eu nasci na fazenda, fui criado na fazenda, e o meu brinquedo sempre foi avião.
Então eu sempre parti para a aviação e eu não sabia nem por quê, porque eu não via avião, eu não tinha contato com um avião, não tinha pessoas que tiveram contato comigo, que era da área da aviação. E isso eu morava no interior, eu fui para a cidade e meu hobby no final da semana era ir para o aeroporto ver avião. E eu sempre fui apaixonado. Fiz o meu primeiro voo e descobri que eu nasci no lugar errado, na hora errada, eu não sei o porquê. Eu sou um fanático por aviação. Quero morrer voando. Quer dizer, assim como, como todo menino, um quer ser bombeiro, o outro quer ser polícia, o outro quer ser caminhoneiro e brincava, tal qual o menino Valdemar brincava de avião. Exatamente isso mesmo, brincava de avião. Eu sempre colocava uma folhinha de palmeira, partia no meio, colocava um espinhozinho e corria, e aquilo ventilava. E eu achava aquilo muito interessante, era o meu brinquedo predileto. Eu não queria carrinho, não queria bicicleta, eu queria aquele catavento voando, que para mim era uma maravilha. Aquilo preenchia toda a minha vontade como piloto. Bom, e o contato, foi desde a infância. Agora, o contato com a aviação foi ainda jovem ou depois de fazer família, de ter família, foi antes ou depois de casado? Fui depois de casado, mas eu vou te contar um pouquinho da história. Quando eu ainda era jovem, tinha meus 16, 17 anos, apareceu um curso de preparatório da Escola Especialista de Aeronáutica. Isso foi no ano de 72 ou pouquinho. Naquela época que se espalhava pelo Brasil inteiro aquele panfleto. Exatamente. Fazendo o chamamento dos jovens. Exatamente. Então, eu fui aluno dessa época. Mas aí eu fui mal orientado na época, estudei dois anos preparatório, mais ou menos 8 ou 10 horas por dia ou diariamente. E quando eu fui fazer o curso, né, fiz o curso, fiz a prova aqui em Guaratinguetá. E aí na prova, a gente conversando tudo, fui muito bem na prova, né? Aí eu falei assim, olha, meu anseio, minha vontade, o meu desejo é ser piloto. Aí o rapaz da base falou assim, olha, se você quer ser piloto, você está no lugar errado. Aqui não é formação de escola de piloto. Aqui é formação de sargento, escola especialista de aeronáutica. Aqui você pode sair qualquer coisa, menos piloto. Você pode sair controlador de voo, mecânico, paraquedista, meteorologista, menos piloto. Aí eu falei, e agora, onde é que eu vou? Ele falou, você vai ter que ir para Pirassununga. Só que até então eu já era casado praticamente, já estava noivo, estava casando, alguma coisa assim, não dava mais tempo, porque era até 23 anos. Poxa. E aí passou. E aí eu fui fazer um curso no CTA, ou seja, no ITA, né, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, né, na época. Eu terminei de fazer o curso, fiz um estágio, fui para General Motors, trabalhei lá na área de projeto, e encontrei um rapaz que era piloto privado voava no aeroclube, que era o aeroclube de São José dos Campos. Ele me convidou para fazer um voo. Eu fiz um voo, amei, realmente aquilo lá foi uma consagração para mim. Ele fez umas piruetas, algumas coisinhas para ver se eu tinha medo. Eu, na noite seguinte, não dormi de tanta paixão. E aí, a partir daí... Isso nos céus de São José. Exatamente, no céu de São José. Ao invés de você ter, comandante, do senhor ter medo, teve paixão. Paixão. Aí descobri que realmente era aquilo que eu queria. Então era uma paixão que eu sabia que existia dentro de mim, mas não sabia por quê, porque até aí eu nunca tinha voado. E nesse voo que eu fiz, eu descobri que realmente eu estava certo, fazendo a coisa certa, que eu mais amava na minha vida era ser piloto. E aí, isso que eu quero. Exatamente, é isso que eu quero. Essa é a paixão da minha vida. Eu sou pássaro. Que maravilha! Quer dizer, o sonho de Ícaro acabou encantando o menino que foi para Guaratinguetá e quando chegou em Guaratinguetá, não, aqui você vai ter a base para ser controlador de voo. Exatamente. Vai ficar em terra, não vai voar. Não vai voar. E aqui em São José, através do Aeroclube de São José, que definitivamente pode ter a possibilidade de vislumbrar o brevet de piloto.
Exatamente isso. Eu até sugiro algumas pessoas que queiram ser piloto, que gostam de ser piloto e que têm essa paixão, assim como eu tenho, eu acho que a pessoa deve procurar um aeroclube, fazer, eu chamo voo de experiência, outros chamam voo de incentivo. Eu falo voo de experiência por quê? Porque lá onde a pessoa vai saber se realmente ele tem aptidão ou não para ser piloto. Porque às vezes algumas pessoas querem ser piloto porque acha bonito, porque a família quer, porque a namoradinha sugeriu para ele que ele fosse piloto, ou seja, não é o perfil dele. Ele tem que querer, ele tem que gostar e tem que ter o perfil para ser piloto. Inclusive, esse tipo de voo até eu faço. Eu faço um brief e faço um debrief depois, e aí analiso, olha, você vai ser piloto ou você não vai ser piloto. Agora, você tocou, comandante, numa situação. Então, para quem está perdido, catando papel no vento e tem vontade de ser piloto, a melhor direção é um aeroclube. Exatamente. Hoje no Brasil, a gente já tem umas escolas particulares com fins lucrativos e nós temos o aeroclube, que é uma sociedade com fins não lucrativos. Depende muito do poder aquisitivo. Se a pessoa quiser procurar uma escola particular, ele pode ir lá, fazer uma programação, faz o seu voo de experiência e ver se realmente é isso que ele quer. Se for isso que ele quer, ele vai seguir todas as prerrogativas segundo a norma da Agência Nacional de Aviação Civil. Bom, então, todo aeroclube, e como é que funciona um aeroclube? Quem é quem no aeroclube? De quem é o aeroclube? O aeroclube é uma sociedade formada por sócios. Dentro do seu quadro social existe o presidente, que é eleito pelo associado, os diretores, que são representados pelo associado também, e aí é feito um cargo hierárquico. E esse cargo é dividido do diretor. Nós temos diretor de material, nós temos diretor de instrução, nós temos diretor social e tem vários diretores. E aí o cara chega, eu quero ser piloto. Então ele chega lá, procura o pessoal da instrução, que é o diretor de instrução, e fala assim, eu quero fazer um voo de instrução ou um voo de incentivo. E aí ele escolhe o avião que ele quer voar, né? E ele faz esse voo, é apresentado durante este voo, algumas manobras para que ele consiga para que ele consiga absorver a matéria, ou seja, ele vai saber realmente o que ele vai fazer e o que ele realmente gosta, se é aquilo ou se não é aquilo. Então, um aeroclube não é apenas um encontro de pilotos, de ex-pilotos para comemorações. É uma escola de base para quem quiser aprender. Exatamente isso. A função do aeroclube é um clube, mas é uma escola com fins não lucrativos, formado pelo quadro de associados, com uma função de formar piloto para as empresas aéreas nacionais. E aprende-se, então, é mais barato do que nas escolas particulares, podemos dizer assim? Não, eu não diria que é mais barato, eu diria que é mais fácil de fazer. Por quê? Porque geralmente a pessoa que tem pouco dinheiro, ele faz 2 horas por semana, 3 horas por semana, 4 horas por semana, ou seja, ele vai voando em função das suas condições financeiras, do seu padrão financeiro. Na escola particular, geralmente eles vendem um pacote. Nesse pacote, ele tem um determinado tempo para voar. E esse é um pacote fechado. Então, se ele tem poder aquisitivo e tem pressa para fazer esse curso, eu sugiro até que ele vá para uma escola particular. Agora, se ele quiser, não, eu não tenho pressa, eu posso levar 1 ano ou 2 anos, sei lá, e aí ele vai voando de acordo com a sua necessidade, as suas condições financeiras. Bom, por falar em condições, sabe-se que um curso de piloto hoje está em torno de, podemos dizer, R$50 mil. É um curso caro? Isso é a realidade que eu acabei de falar? Infelizmente a aviação no Brasil ela é cara. Ela é cara por quê que ela é cara? Ela é cara porque a manutenção dos aviões, peças importadas que são dolarizadas, o preço do custo do nosso
também é muito caro, entendeu? E aí termina encarecendo, em função de outros países, em relação aos outros países, termina sendo encarecendo também. Mas é uma profissão rendável. Só que o cara que vai, o piloto que vai fazer o seu curso, ele não pode pensar em dinheiro, ele tem que pensar se ele gosta realmente, porque o dinheiro é bagagem, o dinheiro é agregado. Quer dizer, então, a profissão de piloto, ser piloto é um sonho, mas lembrando que é um sonho caro, porque hoje em dia, para se começar, gasta então esse aí, mais ou menos R$50 mil, só que entre um piloto e um oftalmologista, um dentista, é mais ou menos a mesma coisa, de 50 a 70, R$100 mil. Eu vi agora que o curso de medicina aqui em São José dos Campos, em ambas as faculdades que já estão instaladas, custa mais de R$8 mil mensais para ser médico. Então, entre um médico e um piloto, praticamente o mesmo status e tem a mesma função, não é? Um vai salvar vidas e o outro vai salvar vidas. E o outro vai transportar vidas. Vai transportar vidas. Então, olha, agora tem que fazer o curso, então, teórico, o curso prático, decidir se vai ser um piloto privado, se vai ser... bom, tem que passar em exame médico. A gente fala tudo isso no próximo bloco com o comandante Valdemar Lopes de Andrade. Ele é comandante. Agora, qual é o termo? É comandante de aeronave? Qual é o termo que se coloca para um comandante de avião? O comandante de aeronave, quando ele assume o comando da aeronave, eu vou dar alguns exemplos. Você chega numa empresa, você trabalha numa empresa, então você assina o livro. A partir do momento que você assinou o livro e recebeu a responsabilidade, que é o diário de bordo daquela aeronave, você é o comandante daquela aeronave. Então, o comandante quer dizer, ele é o responsável por aquela aeronave, por todas as pessoas que estão transportando e mais uma coisa, pela carga que ele também é transportado. Então, se em uma viagem de um lugar para o outro e tiver alguma conexão e um passageiro começar a dar alteração e na sua avaliação ele achar que aquele passageiro está causando problema de segurança para aquela aeronave, ele pode pousar no primeiro aeródromo e alijar aquele cara, chamar a polícia e mandar alijar ele. Bom, então nós vamos para um breve intervalo. Na volta a gente vai tentar colocar um avião no ar aqui com o comandante Valdemar, dando inclusive as perguntas, respostas, a comunicação entre o piloto e a torre de controle. Um breve intervalo e a gente volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo.
Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. De volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, Valdemar Lopes de Andrade está falando sobre a aviação comercial. A boa informação deste primeiro bloco com o comandante Valdemar foi exatamente informar que você que é apaixonado por aviação pode ir no Aeroclube aqui de São José dos Campos, que fica na rodovia dos Tamoios, aqui em São José, e dar uma volta de avião lá pelo Aeroclube de São José. Olha, antes de retomar a conversa com o comandante Valdemar, você sabe que você que nos acompanha agora com fone de ouvido, fique sabendo que fone de ouvido pode provocar surdez na pessoa, porque trabalhar em lugares com muito ruído ou usar muito o fone de ouvido pode prejudicar a audição. A Michele Abílio é a repórter que conversou sobre esse tema com a fonoaudióloga, a Isabela Camargo. Então, vamos trazendo aí a Michele Abílio, direto no assunto. Vamos lá, Michele. Dificuldade para ouvir o som da TV ou do rádio, falar ao telefone, não conseguir entender uma conversa. Esses são os principais sintomas da perda de audição. E isso pode acontecer por diversos fatores. Entre eles, trabalhar em ambientes com muito barulho ou passar muito tempo usando fone de ouvido. Isabela Carvalho é fonoaudióloga. Evitar usar o volume do fone de ouvido do celular ou do tocador de música muito elevado, se possível, fazer um repouso, dessa condição, desse barulho intenso. Passou um dia inteiro ouvindo música, descansar bem à noite, evitar ruído à noite para poder fazer um descanso, um intervalo de tempo. No caso de shows, festas e eventos com mais ruído ainda, fazer um repouso no dia seguinte. Então, assim, alternar momentos, de muita exposição, muita intensidade sonora com outros momentos mais calmos e, se possível, com menos intensidade sonora, para fazer esse repouso, esse descanso auditivo. A fonoaudióloga também explica como deixar o rádio ou a TV no volume que não prejudica o sistema auditivo. Qual é o índice adequado? Eu estou sentada, vamos dizer, no ônibus, ou no metrô, ou no trem. Eu não posso estar ouvindo a música do meu colega do lado, que está ouvindo, por exemplo, uma música no celular. E a música tem que ser só para eu ouvir. Vamos dizer que a capacidade do som, ou o volume do som do meu celular é de ouvir entre o volume 1 até o volume 10. Então, o ideal é ouvir até o 5, até a metade do volume disponível. Se a gente começa a ouvir ou fazer uma exposição 5, 6, 7 horas de uma TV, de um telefone ou de um fone de ouvido, uma intensidade maior do que a metade lá produzida, permitida pelo fabricante lá da TV, do celular ou do seu dispositivo, a gente já pode correr risco de ter uma perda por índices elevados de pressão sonora. Para quem trabalha com fone de ouvido ou em lugares com muito ruído, é recomendado fazer uma avaliação auditiva a cada 6 meses. Reportagem Michele Abílio. Muito bem, a Michele Abílio nos trazendo esta informação. Agora, comandante Valdemar, nós trouxemos a Michele com a matéria sobre a fonoaudióloga, foi exatamente para lhe perguntar essa questão dentro da cabine do avião. Vocês trabalham com fone de ouvido acionado? Afirmativo, a função nossa é exatamente isso. A gente tem um sistema de abafador. No passado, a gente tinha um mic, que não tinha um abafador, e a gente, todo ano, a gente sentia que tinha uma queda na audição. Isso era irreversível. E com o decorrer do tempo, a própria ANAC
Para quem não sabe, a Agência Nacional de Aviação Civil recomenda que você use o abafador. Deixa eu só concluir aqui, é que um internauta está procurando aqui, que está ouvindo lá de Caçapava, é o Valdemar Lopes de Andrade, é o comandante Valdemar Lopes de Andrade, ele é instrutor para pilotos, ensina a pessoa a voar e também é piloto comercial. Exatamente. Agora, em relação, comandante Valdemar, do fone de ouvido, isso é uma necessidade de comunicação. Sim, exatamente. Nós temos algumas aeronaves que têm um ruído muito forte, por exemplo, o turbo-hélice, a turbina, e até mesmo algumas aeronaves que usam turbo. E essas aeronaves, por ela ter um ruído muito alto e às vezes as vedações da cabine não estão muito boas, a gente recomenda que todo mundo faça isso. Use o fone de ouvido, ou seja, o abafador. Agora, e em relação aos passageiros? Usa um protetor auricular? Não é necessário? Depende da aeronave. Uma aeronave de 4 lugares, se o passageiro puder, ou se o comandante puder fornecer esse fone de ouvido, seria melhor. Principalmente quando se trata de um voo de longa distância, a partir de 2 horas, 1h30, 2 horas de voo, é recomendado que o passageiro coloque o fone de ouvido. Muito bem, nós temos aqui, olha, uma sonora. Isso aí, que avião seria esse? Dá para imaginar? Dá. Na verdade é um avião convencional, né? É um motor convencional. Isso aqui... É um avião convencional, um motor Lycomp, mais ou menos aproximadamente de 150 a 200 HP. Ele está em voo de cruzeiro. Ele está com 70% a 70% de potência. Entendeu? Que maravilha. Agora, te mandar um abraço aqui para o André. Ele está lá na cidade de André Albuquerque. Está na cidade de Caçapava, acompanhando aqui o jornal, o Clique Jornal, e mandando um abraço aí pro comandante Valdemar também. Comandante, agora, e o medo de avião? Por que é que as pessoas têm medo de avião? Olha, durante esse curso que você fez, durante todas as perguntas que você fez, eu acho que uma pergunta mais importante foi essa. Poxa, obrigado. Por quê? O medo. O que é o medo? O medo é a falta de conhecimento. É a falta de... É verdade. Ninguém tem medo daquilo que você não conhece. Então, eu costumo estudar, inclusive eu estudo muito, até estudei um pouco de psicologia e estudo um livro chamado-se Psicologia do Medo. E o que é o medo? O medo não é nada mais, nada menos do que ansiedade. Como é que você vai ter medo daquilo que você não sabe que vai acontecer? Geralmente 90% ou 99% não vai acontecer. E tudo aquilo que não vai acontecer é ansiedade. Então você não vai ter medo, você tem ansiedade. Porque você pode, sei lá, no teu subconsciente, diga, esse avião vai cair. Mas por que ele acha que vai cair? Porque ele não conhece. E quando ele não conhece, gera insegurança. Isso é o fato. Agora, o que é que acontece com os instrutores que têm um pouco mais de experiência? É fazer um briefing, um debriefing, e levar um grau de confiabilidade muito forte para o aluno. Fazer com que ele entenda que aquilo é muito mais seguro você voar do que você dirigir um carro na viaduta da vida. Né? Isso pode ter certeza disso. Então, o medo não é nada mais do que a falta de conhecimento. Pode ter certeza disso. Então, comandante Valdemar, a questão do medo é a falta de cultura, de uma forma geral, em relação ao conhecimento sobre a aviação. Exatamente isso. Tanto que durante o nosso curso, na primeira aula,
a pessoa está todo tenso, parece até que o avião vai cair, e da medida que ele vai evoluindo, você vai ensinando, você vai orientando, ele vai perdendo essa ansiedade, esse medo, e ficando-se à vontade. O rendimento dele vai sendo maior. É tanto que entre um espaço e outro do voo, quanto menos tempo ele demora para voar entre um espaço e outro, mais rendimento ele tem. Então, quando ele chegar naquilo que nós chamamos de voo solo, ele já perdeu todo aquele medo, toda aquela ansiedade que ele achava que o avião ia cair. Eu falei, nossa, mãe, eu costumo fazer esse briefing quando o agente está no pré-solo e dizer assim, professora, cara, hoje eu estou sentindo que mudou muito a minha vida. Não é nada disso do que eu pensava. Então eu faço uma avaliação dele do primeiro voo e faço uma avaliação dele do pré-voo, ou seja, do pré-solo, aonde ele está se preparando para fazer o seu primeiro voo solo. Comandante Valdemar, nós vamos para um breve intervalo e na volta o comandante falou sobre os aeroclube, o aeroclube escola. Eu estava totalmente sem cultura a esse respeito, não sabia que aprendia num aeroclube. Então, definitivamente, quem quiser ser piloto de avião, no caso de São José dos Campos é avião, helicóptero não temos no aeroclube, ou também não. tem? Não. Que eu saiba, não. Houve uma escola de São Paulo que ela, no final de semana, ela vinha, para São José, dava instrução e voltava no... Vinha com o helicóptero. O helicóptero, então exatamente. A gente fala disso no terceiro bloco. E aí eu vou colocar a seguinte pergunta para que o comandante possa debater. Não debater, mas poder explicar. Como saber se um aeroclube, ele tem nível, aeroclube escola, se ele tem nível aceitável de segurança, se não há transparência nenhuma nesse setor. É meio uma caixinha de surpresa um aeroclube. Você não vê nada na TV, não vê nada no rádio, nada nos jornais. Então, a pergunta que eu quero deixar para o próximo bloco é como saber se um aeroclube tem nível aceitável de segurança, se não há transparência nenhuma nesse setor. Podemos falar sobre isso no próximo bloco? Afirmativo. Um breve intervalo e a gente volta já já com o comandante Valdemar Lopes de Andrade. Ele é comandante de aeronaves e também instrutor de voos e vai falar sobre a segurança dos aeroclubes e também das aeronaves. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados.
Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, o comandante Valdemar Lopes de Andrade. Comandante, por falar em voo, mandar um alô aqui para a nossa audiência pulverizada aqui da Rádio CT e que estão aqui na nossa tela para mandar um alô. Nesse momento, ouvindo esse bate-papo sobre aviação, os engenheiros, os funcionários do INPE e do DCTA aqui de São José dos Campos, o CEMADEM no Parque Tecnológico, o pessoal de lá, tem um fórum de CIT que congrega mais de 30 entidades, estão todos lá com o computador, a caixinha de som ligada, acionada para ouvir esse bate-papo sobre aviação. Nos ouve também o CPTEC em Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, lá no Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, confirmando a audiência CLBI em Natal, lá no Rio Grande do Norte, que é o centro de lançamento da Barreira do Inferno, CLA em Alcântara, no Maranhão, que é o centro de lançamento de Alcântara, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, nos ouvindo lá, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos e também a unidade regional do INPE do Centro-Oeste Brasileiro, na Avenida Dr. Hélio Ponce de Arruda, sem número, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso, comandante. Muito bom. Ouvindo, acompanhando o comandante. E desses locais do Brasil aí, o senhor já voou para lá ou não? No Rio Grande do Norte, por exemplo, Rio Grande do Sul, Cuiabá? Paulinho, o negócio é que eu tive quando eu saí da General Motors, eu nem sei se posso essa multinacional, a minha intenção era voar o Brasil. E eu fui trabalhar de táxi aéreo, né? Então eu fui trabalhar numa empresa de táxi aéreo em Brasília. E eu fui fazer campanha para os políticos. Eu não vou citar, não. Acho que eu não devo citar. Mas ganharam? Que na verdade foram dois grupos, né? Um ganhou. E o outro está no Lava Jato. E o outro não ganhou. Não está no Lava Jato. No Lava Jato. Acho que tem alguém no Lava Jato. Eu prefiro não comentar, mas tem alguém no Lava Jato. Que podemos chamar de limpa-fossa, né? Mas eu prefiro não comentar. Eu voei muito Maranhão, voei muito Pernambuco, Piauí, que eu fazia campanha naquela região lá. Por eu ser nordestino, eu tinha mais facilidade, né? Então eu voava fazendo campanha política lá na época da eleição. Depois eu retornei para São Paulo e virei empresário. Voltei para a escola e virei empresário, entendeu? Mas eu continuo voando, continuo dando aula, que é aquilo que eu mais gosto, né? Isso eu não vou deixar de fazer isso. Essa é a paixão. Essa minha paixão é voar, entendeu? Que maravilha. Agora, voltando à questão do medo, fica aí também aquela pergunta que nós arremetemos para esse bloco. Eu tenho citado aqui o Aeroclube de São José dos Campos, mas o comandante Valdemar, ele faz parte do Aeroclube da cidade de Taubaté. Exatamente, Aeroclube Regional de Taubaté, lá onde eu dou aula lá. Agora, aonde tem mais aviões? Aqui em São José dos Campos ou em Taubaté? Em São José dos Campos. Tem mais aviões? Tem mais aviões, isso. Agora, como o senhor conhece os dois, como saber se um aeroclube escola tem nível aceitável de segurança, se não há um conhecimento nesse setor, comandante? Muito bem, é muito bom que a gente explique isso. Você comentou que a escola de aviação, os aeroclubes, é uma caixa fechada. Talvez é por falta de divulgação. Eu fui diretor social durante 2 anos no Aeroclube Regional de Taubaté. E lá eu divulgava. Mas a divulgação mesmo assim ela é pouca. Com relação ao medo, você fala assim,
Como que eu sei que um aeroclube tem segurança? Todo aeroclube é uma escola e ela é monitorada pela ANAC, a escola, ou seja, a Agência Nacional de Aviação Civil. Então ela segue todo um critério que é monitorado pela ANAC. E essa ANAC, ela coordena, ela vigia, ela orienta os aeroclubes. Então ela tem a homologação dos cursos, que são PP, PC, IFR e Multi. E vale 1 ano, me parece que é 1 ano para o PP, 2 anos para o PC, se não me falha a memória. E aí vai o pessoal da ANAC, vistoria, o aeroclube, ver se ela está realmente seguindo todos os padrões conforme o padrão da ANAC. Quando acontece qualquer problema, a ANAC vem, também vistoria, também o pessoal. Ou seja, qualquer pessoa que saia fora da norma da ANAC, ele será severamente punido. Algumas oficinas, inclusive, têm perdido o seu certificado em função disso. Agora, a coisa é muito séria. Então, são entidades que têm vários olhos, vários olhares sobre ela. Exatamente. Não tem, na aviação, não tem um mais ou menos. Não, ela é seguida um padrão. Inclusive, eu adoto um padrão para os meus alunos, para a minha aprendizagem, para o meu ensinamento, o seguinte: a aviação não tem dúvida não faça. Esse é um padrão. Não há dúvida. Não há dúvida. Se tiver, não faça. Agora, recentemente, eu num voo de helicóptero, de uma noiva, ela queria descer de helicóptero no local da festa e o helicóptero caiu. De uma outra maneira, um avião de pequeno porte saiu na imprensa, ele capotou na pista, tinha como o instrutor e o aluno, e graças a Deus não aconteceu nada com esses dois. Em ambos os casos, comandante, o erro ali emocional, o erro foi um erro provocado? Porém, na aviação não se provoca nada. O máximo que acontece é falta de proficiência ou falha da aeronave. É difícil falar quando isso acontece. Eu vou falar, como eu dou aula aí há mais de 20 anos, acho que uns 22 anos, e eu já voei de vários aeroclubes, voei Bragança Paulista, Taubaté, São José dos Campos. Eu tenho uma certa experiência na área tanto da aviação como da instrução em si. É uma coisa que eu faço muito, é o treinamento do pré-solo. O que é que acontece? O aluno, que é o treinamento do pré-solo? O treinamento do pré-solo é um treinamento mais importante da aviação. É aonde você vai dizer se o aluno realmente vai ser um bom aluno, vai ser um bom profissional, ou se ele não vai ser. E esse treinamento, como é que funciona? Pelo menos no meu caso, eu costumo, esse é um padrão, inclusive a ANAC tem esse padrão. Como instrutor, adota esse... Exatamente. Então, como é que funciona? Isso funciona da seguinte maneira. O curso, ele tem 32 manobras. Então, ele segue a primeira manobra, ele segue como voo reto horizontal, depois vai curva, e vai segue curva de pequena, de média, de grande, aí vai para emergência, essa sobre estrada, essa redor de marco, e por aí vai. Quando você concluir todas as 32 manobras, aí você entra na fase de emergência real. Você vai realmente tirar o medo do cara. Você vai fazer todas de emergência, tem todo um padrão, aí que é o treinamento que o cara vai voar a primeira vez. Esse voo solo é um voo que nunca mais você vai esquecer na sua vida, porque durante 30 horas, 40 horas de voo, o instrutor está ali o tempo todo. Olha a velocidade, olha o climb, olha a proa. E aí o cara está doutrinando o cara. A função do instrutor é doutrinar o cara, é ensinar ele passar o máximo que ele pode de segurança e confiabilidade daquela aeronave. Ele ser um profissional proeficiente voando com segurança. Porque
no primeiro voo solo dele, ele vai ter a oportunidade de olhar e dizer assim: cadê o meu instrutor? Não tenho mais, depende de mim. Tudo que eu aprendi, agora eu vou colocar em prática. Que maravilha. Então, esse é um voo muito... Quando eu falo de voo solo, é uma preparação para o solo. E nesse voo de preparação do solo, que a gente está voando, é onde você tira todas as arestas, todas as dúvidas, todos os defeitos, porque você não pode colocar um aluno que você não tenha certeza absoluta do que aquele aluno está voando com segurança e vai decolar e pousar com segurança. Na questão do... Então, nós citamos aqui um avião nesse final de semana de pequeno porte que capotou, o acidente com o helicóptero e também o filho do governador que acabou tendo a vida ceifada num voo teste, inclusive, de helicóptero. Comandante, isso se dá o nome de... É uma tragédia que não tem como explicar? Paulinho, funciona da seguinte maneira. Quando a gente está dando instrução, a gente tem uma curva de risco. Essa curva de risco, ele tem 2 segundos para você fazer essa correção. E nessa curva de risco, você tem que deixar o aluno errar, porque se ele não errar, ele não aprende. Mas você tem esse é um limite muito, mas muito pequeno para ele errar. Porque acima disso, você não consegue contornar o erro. E aí, o que é que acontece? O aluno, o instrutor, ele vai ganhando confiabilidade pelas horas voadas que ele tem, pela experiência que ele tem, pela proficiência que ele tem, inclusive naquela aeronave que está dando instrução, e que ele vai aumentando essa curva de risco. E ele deixa passar. Quando ele passa, que ele vai tentar retornar, ele não consegue. Aí o avião pilona, o avião capota e outras coisas assim. Quer dizer, para finalizar esse bloco, com toda a emoção de voar, não é um trabalho para ser emotivo. Tem que ser muito sério. Tem. Para conduzir uma aeronave. Exato. Tanto eu costumo falar com meus alunos, dizer, olha, todo voo é diferente. Todos. Nenhum voo vai ser igual. Por quê? Porque a atmosfera é dinâmica. Você voa dentro de uma massa de ar e ela é dinâmica. Ela está mudando toda hora. Pressão, temperatura, densidade. E aí não dá para você falar assim, eu fiz 10 pousos, mas ninguém vai fazer 10 pousos iguais. Sempre vai ser diferente. No próximo bloco, eu gostaria de voltar a falar sobre o Aeroclube de Taubaté e também daquela palavra que se usa muito, que é o comissário de voo. Para a gente tentar entender o que é um comissário de voo, muita gente não sabe. Um breve intervalo e a gente volta já com o comandante Valdemar Lopes de Andrade. Ele é piloto comercial e instrutor de voo no Aeroclube de Taubaté. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados.
Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet Segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Quero lembrar que o Clique Jornal trata-se de um programa de variedade, não é apenas de ciência e tecnologia, de política ou de questões sindicais ou cultura, não. Na nossa programação, abordamos temas desde o clima espacial, veículos lançadores, energia, questões sindicais, movimentos sociais, cultura e passando também por amenidades, causas e até mesmo filosofia e religiões. E hoje a conversa agradabilíssima é exatamente com o comandante Valdemar Lopes de Andrade, que está aqui nos dando uma aula de voo. E lembrando que eu perguntei sobre preço, porque hoje todo mundo quer saber questão de preço. Agora, eu vou continuar perguntando, antes de perguntar o que é um comissário de voo. Comandante, para que eu possa ir visitar o Aeroclube e fazer um voo, é o quê? 1 hora de voo? Ou meia hora? Não necessariamente 1 hora de voo. Geralmente se faz meia hora, 40 minutos, 45 minutos. Tem aluno que gosta tanto que termina fazendo 1 hora, mas não necessariamente se faz 1 hora. A base é de 30 a 45 minutos. Exatamente. Agora, comandante, como não é um assunto comercial que a gente está falando, e sim uma entrevista, e quanto custa 1 hora de voo para sentir aquela adrenalina de poder voar? Depende muito da aeronave. Tem aeronave que custa 750 dividido por 3, vai dar em torno de R$200. Então sai barato. Sai barato. Tem outras que é um pouco menos, também divide por 2, entendeu? Tem outros que é um pouco mais, então depende da aeronave que ele vai voar. Bom, então, como é apenas uma questão informativa, eu posso, por exemplo, o Eduardo e o Ademir aqui da Rádio CT, a gente querer fazer um voo de 45 minutos. Vamos dar uma volta de avião, vamos embora e tal. Então, pegar uma aeronave simples, custa o quê? R$700? R$700. A meia hora, 40 minutos. Não, na verdade, são 60 minutos dividido por 3. Vamos supor que dê R$700, você divide por 3, né? Vai dar em torno de 200 alguma coisa, 230, né? 235. Exatamente, para cada um. Claro, você não vai voar 1 hora, geralmente você voa 40 minutos, 45 minutos, mas às vezes se voa 1 hora. Estou colocando como base 1 hora. Então é muito barato. É barato. Né? Nesse caso ele é barato. É barato porque você divide por 3. Se fosse só para você, já ficaria um pouco mais caro. 3 amigos para poder, ou 3 amigas, claro, que queiram voar. Exatamente. Olha, eu vou lá se cotizam e voam. Muito bom. Agora, o comandante, existe o piloto privado. O piloto privado é aquele que voa só para ele, é isso? Não, eu vou mencionar agora como é que funciona. O piloto privado, que é o PP, ele pode voar para ele, mas não pode voar comercialmente. Ele pode voar até uma aeronave multi, por exemplo, desde que seja dele. Então o piloto privado, ele pode pilotar para ele e até para os amigos? Não, só para ele.
Ah, mas ele não pode ele não pode ser piloto comercial. Não, de jeito nenhum. Tá. O piloto comercial. Aí sim, o piloto comercial, que é o meu caso, ele pode voar para quem ele quiser, comercialmente, entendeu? Sem nenhum problema, ele é comercial, né? Então ele vive disso, sobrevive disso. E o piloto que chama de aerodesporto? O aerodesporto é uma categoria abaixo do PP, entendeu? Como é que, por exemplo, o aerodesporto, agora, ultimamente, eles estão até fazendo uma reomologação dos aerodesportos. Como é que funciona isso? Até 200 quilos, o cara não vai precisar de documento, de exame de saúde, de nada, de carteira nenhuma. Até 200 quilos. Até 200 quilos. Acima de 200 quilos vai precisar da carteira, que é o CPD, o CPR, né? E aí vai para cada aeronave. Então nós temos o trike, nós temos o ultraleve avançado, nós temos o giro. E aí a ANAC ela vai enquadrar o operador da aeronave em função do peso máximo de decolagem daquela aeronave, que é o PMD. Muito bem. E a pergunta do Gran Finale, o que é um comissário de voo? O comissário de voo, a parte de comissaria, é uma coisa muito importante, até porque na aviação comercial, o passageiro ficaria muito difícil voar sem um comissário. Quem vai dar assistência ao passageiro? Quem vai dar a instrução de segurança para o passageiro? O comissário. Quem vai distribuir alimentação durante o voo? O comissário. Então, é uma parte muito, mas muito importante dentro da aviação comercial. Que é o comissário de bordo. Agora, eu fiz essa pergunta exatamente por conta da aeromoça. A aeromoça é uma comissária de voo? No passado, é bom que a gente lembre que a gente era aeromoça. Era um nome enfatizante, bonito, elegante. Com o decorrer do tempo, eles passaram a chamar comissária. Não sei porquê, mas começaram a colocar comissária. Por que comissária? É a mesma coisa. A aeromoça, a comissária, são palavras, eu diria que são iguais, né? Não tem porquê, não, eu tenho a comissária, não. Tanto que hoje as escolas, ela fala assim, hoje está tendo um curso de comissaria. É um curso de comissária. Não é um curso de aeromoço. Não é um curso de aeromoço. Nem de aeromoço. Nem de aeromoço. Tem ambos, né? Exatamente. No passado não tinha. Era só aeromoço. Quando eu comecei na aviação, não existia homem. Faz alguns aninhos, né? Não existia homem aeromoço, era tudo aeromoça, muito bonito, mulher escolhida, sabe? Era bem complicado, porque era o portfólio da empresa. E tinha que ser modelo também. Muito, que também, né? Agora, hoje é o comissário. É comissário. De bordo. De bordo, exatamente. Ou de voo. Eu diria comissário de voo. Porque o comissário de bordo é outra história, né? Até o comissário de voo. O de bordo não existe, não. Porque comissário, na verdade, quando a gente fala de já é um livrinho, uma coisa que é outra história que a gente vai falar depois. Comandante Valdemar, quanto tempo para a pessoa aprender a pilotar um avião? Isso depende do aluno. Eu costumo dizer para os meus alunos que nada é impossível, só precisa você querer. Uns demoram mais, outros demoram menos. A ANAC tem como padrão mínimo 40 horas. E o que seria 40 horas? Então? 40 horas de voo. Então, mas... para você fazer, para você tirar... Não, 40 horas é o mínimo que a ANAC exige para que você... Entendeu? Tira o seu PP. No caso do meu filho, vou até contar um caso que foi bem diferente. O meu filho, ele voava no meu colo desde criança. Verdade. Então, quando ele foi tirar o brevet dele, ele já voava melhor do que eu. Aí ele foi voar para cumprir tabela. E ele foi voando, teve que fazer a tabela, tudo certinho. Porque ele não podia sair dentro da tabela da ANAC. Ele teve que fazer as 40 horas. Fazer as 40 horas, tudo certinho. Só lá com as... Ele podia sair, fazer 2 horas de voo e sair voando. Até melhor do que o instrutor, se pudesse. Então, quer dizer, é motivo de orgulho. Então, como é o nome dele? Agostinho da Silva Andrade. Tem um apelido.
o menino? Tinho. O Tinho. Então, o Tinho é o seu orgulho da aviação, porque ele também é comandante? É. Que maravilha. É uma pena que ele não exerce a função. Hoje ele trabalha numa multinacional, né? Uhum. Ele é administrador de uma multinacional, mas o sonho dele é ser piloto, né? Então, quer dizer, como ele trabalha numa multinacional, ele pode até comprar um avião. Pode, agora, no futuro. Quanto custa um avião? Um simples, quer dizer, simples, mas muito seguro. Tá. Eu vou falar algumas aeronaves para que você entenda. Uma segura para mim ir para Ubatuba. Então, eu vou falar essa categoria e você... Na minha opinião, eu sou até suspeito de falar que para mim eu vou até em Vassoura, né? Então, para mim não tem problema. Mas eu vou te falar que o pessoal... São as aeronaves homologadas, que dizem que são a mais segura. As aeronaves homologadas, ela tem 2 lugares, que é o avião de treinamento, o Cessna, tem o Cherokee 140, e tem de 4 lugares que também são homologadas, que tem o Tupi, tem o Arro, tem o Cessna 172, tem o Cessna 182, que também são 4 lugares. Cessna que é nome bonito, Cessna. Cessna. E 4 lugares. De 4 lugares. Quanto custa? Depende do ano de fabricação. Você começa com 200, na verdade ele começa com 140, 150, o velhinho, ano 63, 64, e aí ele vai subindo em função do 140? Ano. 140. O velhinho, está em torno de 140, 150, que é o avião. Tá para nós. Ano 63. Tá para nós, comandante. Então, com 150 mil, o duro é garagem para guardar esse trem. A garagem, né? A garagem fica um pouco mais difícil, esse né? Avião. Esse avião, né? Muito bem. Comandante Valdemar Lopes de Andrade, para os apaixonados por aviação, por conversas sobre pilotos e que queira encontrar com o comandante Valdemar, aonde te encontra? Todos os sábados e domingos eu estarei no Aeroclube Regional de Taubaté. Caso eu não esteja lá, nós temos um secretário que vai dar todas as informações. Todo sábado e domingo, Aeroclube Regional de Taubaté. De Taubaté, que fica na estrada municipal dos Remédios, 2135, na Granja Reunidas. Exatamente. Esse é o endereço nosso. Segunda portaria do CAVEX. Segunda portaria. Bom, tem um telefone aqui, 3621-2277. 3621-2277, área 12. Exatamente. E fala com o Caetano, que é o nosso secretário. Muito bem. Então, olha, todo sábado e domingo? Todo sábado e domingo. Qual horário? A partir das 10. Das 10 às 16, 17 horas. Então, para quem queira encontrar o comandante Valdemar, ou durante a semana conversar com o Caetano, na Estrada Municipal dos Remédios, 2135, Granja Rural Reunidas, em Taubaté. O telefone, área operadora 12 3621 2277. E no Facebook pode encontrá-lo virtualmente, com qual nome, comandante? Você pode entrar no site do Aeroclube, que é o www.aerocluberegionaldetaubaté.com.br. Muito bem. Você entra no site lá, você vê todas as informações também. Muito bem. Comandante Valdemar Lopes de Andrade, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Clique Jornal. Ok, muito obrigado a todos que aproveitaram a oportunidade para mandar um abraço para todo o pessoal da aviação. O Pedrão lá do INPE também, que é meu grande amigo, que sumiu da tela, né? Nunca mais eu a vi. Um abraço para você, Pedrão. Que Deus abençoe. Obrigado, comandante. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos é a jornalista Shirley Marciano, diretor de comunicação é o engenheiro Gino Genaro e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência e amizade e até lá. Tchau.
Você ouviu pela Web Rádio CT. Clique Jornal. Clique Jornal.